para trazer a reflexão da Palavra de Deus. E é uma alegria estar aqui com todos, né? A Geice pode ver que ela vai cantar lá na CIB, na segunda igreja, com o coral, né? Como também não daria para ela ir lá na Pibas, aí como o coral ia cantar lá, então ela resolveu estar lá ajudando lá o coral, que ela também participa lá do coral. E mando um abraço para todos aqui. Bem, eu creio que todos aqui já entregaram a vida a Jesus Cristo, é isso? Sim. Tá bom. Mas tem alguns lá que não entregaram, né? Exatamente. Isso mesmo. É que tem vezes que eu estou pregando, eu esqueço que tem a transmissão também ao vivo, né? Mas é importante a gente estar assim, refletindo. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Boa noite também a todos que estão acompanhando nas mídias. Nós vamos nos colocar de pé nesse momento. Convido a todos a estarem se colocando de pé. E vamos ler a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 32 e 33. Diz assim a palavra do Senhor: eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela leitura da Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, que a Tua Palavra encontre em nossos corações uma terra fértil, ó Pai, em que a Tua Palavra seja recebida, Senhor Deus, e possa gerar frutos na nossa vida. Frutos, Senhor Deus, para a transformação, frutos para a salvação, para que, Senhor Deus, possamos a cada dia aprofundar o nosso relacionamento contigo. Para que a cada dia, Senhor Deus, possamos aprofundar o nosso relacionamento com as pessoas que nos cercam, para a honra, para a glória e louvor do Teu santo nome. Ó Pai de amor, que a Tua palavra encontre morada em nossos corações e cada um de nós saiamos daqui hoje diferente do que entramos. Que isso tudo, Senhor, seja para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos e oramos hoje para todo sempre. Amém. A igreja pode sentar. Bem, os irmãos sabem qual é o valor da vida do ser humano para o Senhor Deus? É um valor incalculável. Porque cada ser humano é uma vida muito importante, é uma vida especial para o Senhor Deus. Então vamos todos falar assim juntos, né? A minha vida é muito especial para Deus. Vamos lá todos juntos? A minha vida é muito especial para Deus. Aí alguns podem falar assim para mim, pastor, mas como é que o pastor afirma isso, que a vida de todo ser humano é especial para Deus? Sabe por quê? Porque Deus pegou o que tinha de melhor e mandou vir ao mundo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é Deus Todo-Poderoso, que estava junto com o Pai criando todas as coisas. A palavra de Deus diz que nele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas.
Então Jesus Cristo é Deus que veio aqui na terra morrer no nosso lugar. Por quê? Porque Deus ama de uma forma sobrenatural todos os seres humanos. E muitas vezes isso escapa da nossa reflexão, do nosso pensamento. Esse é o valor que o ser humano tem para Deus. Porque se o ser humano não tivesse esse valor para Deus, Deus não mandaria Jesus Cristo vir aqui. Se o ser humano não tivesse esse valor para o Senhor Jesus Cristo, ele não teria vindo aqui como ser humano, como homem, se limitando a passar pelas mesmas coisas que nós passamos, a experimentar aqui, mas mostrando para a gente. Porque, amados, vocês acham que Deus, que Jesus Cristo, precisava vir aqui à Terra para poder conhecer quem é o ser humano, o que ele sofre, o que ele passa? Não. Sabe por quê? Porque Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Deus é onipresente, Ele se faz presente em todos os lugares em que haja necessidade que Ele queira, ao mesmo tempo. O ser humano não tem essa condição, só Deus tem. Então, Deus nos criou, e para vocês compreenderem melhor essa reflexão, a onisciência de Deus não está limitada ao tempo. Só o ser humano está limitado ao tempo, ao espaço, o tempo, o espaço e a matéria. O ser humano é limitado ao tempo, ao espaço e à matéria. Deus não é. Deus conhece todas as coisas. E mais ainda mais, Deus conhece cada um de nós desde a eternidade, antes de nós nascermos. Sabia? No Salmo 139 fala sobre isso. Que os caminhos, o salmista ele falando que os caminhos dele e a vida dele era conhecida antes dele ser gerado, já estava escrito lá no livro. Então Deus já conhece todas as coisas sobre nós. Mas então por que Jesus Cristo veio aqui? Jesus Cristo veio aqui porque não tinha um justo, um sequer que pudesse ser oferecido em sacrifício pelo pecado dos outros, para que se aplacasse a ira de Deus contra o ser humano. A humanidade se distanciou de Deus, e ao se distanciar de Deus, ele recebeu uma condenação à separação eterna de Deus, ao sofrimento eterno de Deus. Por quê? Porque não obedeceu, porque não confiou, porque não quis cumprir aquilo que Deus falou e fez uma escolha errada. Então nós vemos aí a manifestação do amor de Deus, demonstrando a importância que cada um de nós temos. E por isso Jesus Cristo veio aqui. Ele veio aqui para receber sobre ele a condenação que estava sobre toda a humanidade. Uma demonstração de amor, um amor divino, o amor de Deus que existe para com cada um de nós, para com cada um ser humano. Então o ser humano tem um valor muito grande para Deus. E Deus não quer que a humanidade vá viver eternamente separada dele. Deus quer que a humanidade viva em comunhão, porque Deus criou a humanidade para viver em comunhão com Ele. Deus criou a humanidade em santidade. Não existia pecado, mas o pecado entrou na humanidade, porque o ser humano deixou de confiar em Deus e, por causa disso, desobedeceu ao Senhor Deus. E aí Deus providenciou o resgate em Jesus Cristo. E o contexto aqui disso tudo, como demonstração desse amor, e aí nós entendemos a vida de Jesus Cristo, o tempo que Ele passou aqui, como Ele se colocou na condição de nascer como homem, ser gerado pela ação do Espírito Santo no ventre de Maria. Ele nasceu sem a interferência do homem, mas como ser humano que precisava ser, ele nasceu de uma mulher. Então nós vemos aí a ação sobrenatural de Deus,
trazendo Jesus Cristo como homem, para que passasse aqui, para que nos ensinasse como viver, para também que demonstrasse o amor de Deus, mas também para que morresse no nosso lugar, para que nos desse condições de reconhecê-lo como Senhor e Salvador, e dessa forma, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tenhamos a justificação, ou seja, o perdão dos nossos pecados, e assim passamos a ter comunhão com Deus e nos transformamos em filhos de Deus. Então, todo aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo um pecador, separado eternamente da comunhão com Deus, mas por causa disso, e compreendendo que é um pecador, e por isso Jesus Cristo morreu no nosso lugar, e entrega a sua vida a Jesus Cristo também por gratidão pelo sacrifício que Jesus Cristo fez na nossa vida, recebe a salvação. O Espírito Santo de Deus entra na vida de todo ser humano que se compreende um pecador, entendendo que Jesus é Filho de Deus e veio aqui doar a sua vida para a sua salvação. Então todo aquele que faz isso convida Jesus Cristo para entrar em sua vida e ser o seu Senhor e Salvador, recebe a salvação. O Espírito Santo de Deus entra na vida dessas pessoas e faz morada. E diz a Bíblia que sela para o dia da redenção, sela para o dia em que nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Então, eu pergunto a todos que estão aqui, quem aqui é a habitação do Espírito Santo de Deus? Levanta a mão. Glória a Deus. Entendeu? E você aí, meu amigo, que está nos acompanhando, você entendeu? Mas como a gente vai receber a salvação? Se reconhecendo como um pecador. Não tem jeito. Reconhecendo que está sobre a condenação do pecado e inimizade contra Deus. Para isso que Jesus Cristo veio aqui. Para nos mostrar, para nos ensinar. Para que assim sejamos transformados. Porque no momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, em que Ele passa a habitar na nossa vida, em que o Espírito Santo também passa a fazer morada no nosso coração, nós passamos a ser filhos de Deus. É uma coisa maravilhosa. Nós somos transformados de criatura para filho de Deus. E isso é maravilhoso. E aqui Jesus Cristo, nesse contexto, já estava próximo dele ser preso, já estava próximo dele morrer, estava próximo dele ressuscitar e ir para a presença de Deus, consumando assim a missão que ele veio aqui para resgatar o ser humano. E os discípulos estavam tristes, porque nós vemos quando ele diz aqui, falando sobre a prisão dele, aqui no versículo 32, quando nós falamos assim, em que a palavra de Deus fala assim, eis que é chegada a hora, ele falando com seus discípulos, e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Esse contexto era Jesus Cristo alertando os seus discípulos, que estava próximo o tempo em que nenhum deles mais estariam ali inicialmente com ele. Nós lembramos que nós marcamos muito quem? Pedro, porque Pedro negou a Jesus Cristo 3 vezes, não é? Mas a Bíblia diz, depois vocês podem ler em todos os evangelhos, que quando Jesus Cristo foi preso, todos os discípulos fugiram. E Jesus Cristo, aqui, nesse contexto, desde o capítulo 13 ao capítulo 16, Jesus Cristo vai orientando, vai fortalecendo a fé, vai ensinando os discípulos para se prepararem para isso que iria acontecer. E era isso que Jesus Cristo estava falando a cada um deles. Aí chega no versículo 33, ele diz, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Amados, aqui Jesus Cristo faz uma garantia para aqueles discípulos que estavam ali, porque iria chegar iriam chegar tempos de aflições, tempos de sofrimento, tempos de angústia, tempos de dúvidas, como aconteceu. Todos eles fugiram, Jesus Cristo ficou sozinho. Pedro negou. Não foi só Pedro. Pedro negou naquele momento em que ele falou com aquelas pessoas, mas na hora que todos fugiram, todos também traíram a Jesus, não ficaram com Jesus Cristo. Todos eles traíram. João depois mostra que ele foi lá também tímido, ficou olhando de longe, estava com medo, né? Amados, o medo toma conta da nossa vida. A lição que nós começamos a tirar aqui, quando as coisas que estão na tranquilidade da nossa vida, que nós estamos na mais perfeita tranquilidade, de repente acontece alguma coisa que deixa a gente angustiado. É ou não é? De repente que nessa semana vocês já passaram por isso, por angústia, por sofrimento, por dúvida. Quando nós olhamos para a condição do nosso país, da nossa cidade, do mundo, nós ficamos angustiados ou não ficamos? Parece que não existe esperança de futuro. Nós vemos a situação do país, nós vemos as guerras se desenhando aí, e numa condição de que, se tiver uma guerra mundial, se tiver uma guerra usando armas atômicas, acabou o planeta Terra. Não é isso? Mas também nós podemos ir para o particular da nossa vida. Quanta situação difícil nós estamos passando, seja na situação financeira, não é? Está muito, e ainda pelo que parece que vai acontecendo, e no próprio país que nós estamos, parece que as coisas vão ficar piores ainda. Isso não traz uma angústia no nosso coração, não traz uma ansiedade, porque a ansiedade é você sofrer pelo futuro sem saber o que vai acontecer. A depressão é você sofrer pelo passado de coisas que já aconteceram, que você não conseguiu resolver, e aquilo fica te martirizando e você sofrendo pelo passado. E no presente é o estresse de tanta coisa que está acontecendo. Mas veja só, Jesus Cristo fala isso para aqueles discípulos: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais o quê? Ter o quê? Paz. Então, olha o que Jesus Cristo está falando. Ele é a paz de Deus. Ele é a paz que nós precisamos vivenciar a cada dia na nossa vida. Mas então, como é que nós vamos conseguir ter essa paz e essa paz fazer efeito? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem acha que você ainda não tem a paz de Jesus Cristo? Levanta a mão. Gostei. Quem acha que tem a paz de Jesus Cristo? Levanta a mão. Todo mundo, né? Aí eu vou perguntar agora: e essa paz está agindo na sua vida? E as aflições que a gente tem? Você está livre de enfermidade? Você está livre de dificuldade financeira? Você está livre de ser pressionado pelo mundo? Não. Nesse contexto que nós estamos vendo aqui, essa paz em que Jesus Cristo estava falando era frente à perseguição que iriam fazer contra os discípulos, contra a igreja de Cristo, e ele estava orientando que no mundo teria tribulações. Ele estava orientando que ele estava dando a paz, e que é na paz dele que eles teriam essa condição. No versículo 27, no capítulo 14 de João, Jesus fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não foi isso que Jesus Cristo falou para ele? Para eles? Então, mas o que ele estava falando? Ele deixou a paz já com eles. E aqui ele fala que tudo que ele estava ensinando é para que eles tivessem em Jesus Cristo essa paz.
mas era para que essa paz agisse na vida deles. Não tem certas horas, mesmo a gente tendo essa paz tão maravilhosa de Jesus Cristo, nós não ficamos atribulados? Quer ver a gente ficar atribulado? É um filho que está enfermo, vai acontecer alguma coisa aqui. Ficamos ou não ficamos atribulados? Ficamos. Então nós precisamos entender que é o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo que vai fazer com que essa paz do Senhor Jesus Cristo haja na nossa vida. Essa paz vai trazer confiança, tranquilidade. Mas as pessoas pensam, e a paz que o mundo fala, é que a paz que está tudo tranquilo, não tem problema, não tem dificuldade. Não, meus irmãos. A paz de Jesus Cristo não é desse jeito. A paz de Jesus Cristo é para nos dar tranquilidade no momento também em que nós estamos passando por dificuldades. Mas então como nós vamos conseguir experimentar, vivenciar essa paz? Confiando no Senhor Deus. É a confiança. A confiança em Deus é que nos dá condições de olharmos para frente e não ficarmos apavorados, e não ficarmos temerosos. Então nós precisamos confiar em Deus. Amados, por que o pecado entrou no mundo? Por que o pecado contaminou o mundo? Porque a mentira que Satanás falou para Eva, e Adão também acabou caindo nessa armadilha, foi a causa do que o pecado entrou no mundo? Foi a desobediência, não foi? Que eles foram fazer uma coisa que Deus falou para não fazer, que teria condenação. Mas essa desobediência só aconteceu porque Eva deixou de confiar em Deus. Eles, no momento que tomaram aquele fruto, eles não acreditaram que eles iam ter a condenação da morte. Porque se eles continuassem confiando em Deus, eles não teriam feito isso. Não foi assim? Quando a serpente chegou para Eva e falou, Deus não falou para você não comer nenhuma árvore do jardim? Não foi isso que a serpente falou? Eva falou, não. Deus falou para nós comermos de todas, mas não podíamos nem tocar na árvore que está no centro do jardim, se referindo à árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se nele tocarmos, morreremos. Aí a serpente criou toda uma história, falando que não era assim, não ia acontecer isso, certamente não morreriam, mas Deus tinha feito aquilo para que eles não fossem iguais a Deus, não tivesse o conhecimento do bem e do mal. E o que Eva fez? Acreditou nisso e comeu, viu? Eles deixaram de confiar em Deus. Então, se nós queremos que a paz do Senhor Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo que já existe na nossa vida, nós precisamos confiar em Deus. Entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre o bem e soberano sobre muitas vezes o mal que vem sobre a nossa vida. Mas muitas vezes Deus permite coisas virem assim para a nossa vida, sabe para quê? Para tratar de cada um de nós em alguma área. Ele permite sim, e Ele trata. Lá em Romanos 8, no versículo 28, a palavra de Deus nos diz o quê? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelos seus decretos, seus estatutos. Vocês entenderam? Deus pega tudo de bom e tudo de ruim que pode e acontece conosco e trata aquilo ali para o nosso bem. Só que no momento que nós estamos nessa aflição, nós não entendemos.
mas precisamos confiar em Deus. Amados, Deus é soberano sobre todas as coisas, porque se Deus tiver um propósito, naquilo ali Ele cura. Se Ele tiver um propósito, Ele não deixa aquilo acontecer. E quando Ele deixa, Ele está tratando de nós. Nós temos livre-arbítrio? Sim, mas mesmo assim Deus ainda trata de nós. Então, nós precisamos entender, reconhecer e compreender a soberania de Deus, que é sobre a nossa vida, que é sobre a vida de todas as pessoas. E confiar em Deus. O pecado entrou porque o ser humano deixou de confiar em Deus. E a condição de se resgatar o ser humano, porque olha só, no momento que aceitamos a Jesus Cristo, que o Espírito Santo derrama o amor de Deus na nossa vida, em que o Espírito Santo faz morada em nossa vida, sabe o que a Bíblia diz? Lá em Romanos 5, no capítulo 5, versículo 1, veja só o que essa paz de Jesus Cristo faz. É a primeira coisa que acontece na nossa vida quando entregamos a vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, capítulo 5, versículo 1: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com quem? Com Deus. Com Deus. Então vamos falar? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Amados, entenderam? A fé vem no momento em que nós reconhecemos sermos pecadores e dependemos de, compreendendo essa condenação de pecado, entender que Jesus Cristo é a paz de Deus que veio para esse mundo. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio aqui receber a condenação dos meus pecados, dos pecados de vocês. E ao momento que nós reconhecemos isso e queremos que Ele nos liberte desse pecado e queremos que Ele promova a nossa paz com Deus, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre quem e Deus? Nós e Deus, os nossos pecados. Pois quando Jesus Cristo veio aqui e morreu, nos deu essa condição. O momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem, entra na nossa vida e pelo sangue de Cristo Jesus vertido na nossa cruz, cancela todos os nossos pecados antes de recebermos a salvação. Ele nos justifica como foi, ou seja, se tornamos justos diante de Deus. A ira de Deus não está mais sobre a nossa vida. A condenação da separação eterna não está mais sobre a nossa vida. E por isso que ele fala aqui, ele falou, temos paz com Deus. Deixamos de ser inimigos de Deus, passamos a ser o quê? Filhos de Deus em Cristo Jesus. Vocês entenderam isso? Então, ele já faz isso, já exerce promove essa nossa paz com o Senhor Deus. Mas essa paz precisa ir sendo desenvolvida na nossa vida. Mas repara só, para nós recebermos a salvação, precisamos compreender que somos pecadores, que estamos debaixo de condenação. Precisamos desejar voltar a ter comunhão com Deus. Precisamos ter querer ter essa paz com Deus. Precisamos voltar a fazer o quê? A confiar em Deus. Vamos todos juntos falar assim, voltarmos a confiar em Deus. Vamos todos? Voltarmos a confiar em Deus. Não agora por mérito nosso. Não por mérito do sangue de Cristo Jesus que foi vertido na cruz. Não é nosso mérito. Sim, parte pela nossa escolha e voltarmos a confiar. Porque Deus não quer aquele que não exerça seu livre-arbítrio, Ele quer que nós exerçamos e venhamos a escolher voltar a ter comunhão com Ele. E aí, Jesus, diante disso, fala
para aqueles discípulos. Aqueles discípulos estavam amedrontados, estavam desesperados. Tanto é que quando Jesus foi preso, o que eles fizeram? Fugiram. Não fugiram? Aconteceu o que Jesus falou. Eles fugiram. Aí se a gente pensar assim, pastor, se eu estivesse lá, ia ser ruim, deu fugir, eu ia morrer por ele. Ah, Pedro não falou isso? Aí a gente fala assim, mas Pedro, meus irmãos, Pedro foi o único homem que andou sobre as águas. Sabia disso? Pedro foi o único homem que andou sobre as águas. Lembra? Naquele momento que Jesus chega, todo mundo pensa que é um fantasma, todo mundo pensa, tudo ficar gritando. Aí ele fala quem ele era. Aí Pedro toma a dianteira, como sempre, e fala: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter sobre as águas até ti. Manda eu ir ter contigo sobre as águas. Ele não poderia ter falado assim: Senhor, deixa eu ir aí com o Senhor. Senhor, eu quero ir aí estar contigo. Ele podia ter falado: não. Olha o que ele falou: manda. E Jesus falou o quê? Venha. Então foi a palavra de Deus, a palavra de Jesus que mandou Pedro ir. Ele queria, mas ele não foi. Ele não pediu: deixa eu ir. Não, manda eu ir contigo. Não foi isso que ele falou? Se Jesus falasse assim, vem, Pedro ia ir na condição humana dele, mas quando ele falou, manda eu ter contigo, ele foi na obediência e na confiança de quê? Na palavra de Deus. Entenderam, amados? Nós queremos ter a paz de Jesus Cristo, mas muitas vezes nós não colocamos a Bíblia em prática na nossa vida. Nós não confiamos no que ela fala. Nós não obedecemos o que ela faz. E queremos que a paz esteja agindo na nossa vida, não é? Queremos. Mas nós não obedecemos, nós não confiamos, não obedecemos e nem agimos. Mas queremos que ela haja na nossa vida. Amados, a ação do poder de Deus na nossa vida, e era isso que Jesus Cristo estava falando com aqueles discípulos, é em função da nossa confiança, da nossa obediência e da nossa atitude de fé, que é andar num local que não dá para andar. É confiança profunda, e nós deixamos de ter experiência assim, com Jesus Cristo, com Deus, pelas coisas que tem. Mas para isso a gente primeiro precisa ter a paz. Quer ver uma coisa interessante? Aqui na igreja, em qualquer igreja, vocês sabem o que faz a igreja crescer? Sabe o que faz a igreja crescer? Isso aqui. É essa paz de Deus agindo na nossa vida. Agindo de tal forma que essa paz do Senhor Jesus Cristo, que é a paz de Deus, começa a agir na nossa vida, e aí a igreja deixa de viver em atrito, em falta de comunhão. A igreja passa a viver em comunhão. Amados, eu não tenho dúvida, se todos os membros da igreja que estão aqui começarem a usufruir dessa paz, a vivenciar essa paz, e ela vai dar condições de vocês viverem numa comunhão tão maravilhosa diante de Deus, e vocês confiando em Deus, e vocês obedecendo a palavra de Deus, e vocês vivendo pela fé. Sabe o que devem fazer? Esse bairro vai ser impactado por isso. E quando vocês estiverem na sua vida normal, e Deus levar vocês a falar o Evangelho, eles vão ver a ação do Espírito Santo, do poder de Deus, da paz que Deus dá na vida de vocês. A luz de Jesus Cristo vai resplandecer tão forte, que eles vendo Deus agindo na vida de vocês vão vir para cá, vão querer estar aqui. A igreja vai crescer. Não tem como
se nós olharmos lá em João 17, que é logo aqui na frente, Jesus Cristo, na oração sacerdotal, olha o que ele diz aqui no capítulo 17, a partir do 21. Vamos começar no 20. E não rogo somente, capítulo 17, versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. Está falando de nós, hein? Nós não existimos naquele tempo. Então está falando de nós e de todos os servos de Deus que ainda vem pela frente. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, comunhão profunda, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado, e eles como me tens amado a mim. Vocês perceberam? Para que o mundo conheça, a igreja tem que estar em unidade, a igreja tem que estar em comunhão. Para que a igreja esteja em comunhão, a paz do Senhor Jesus precisa estar agindo na nossa vida. Mas como é que ela vai agir? No nosso relacionamento de intimidade com Ele. Através da nossa vida devocional, através do conhecimento da palavra, através disso tudo. Veja que oração maravilhosa Jesus Cristo fez aqui para eles. Mas como vai conseguir fazer isso? Quando a paz de Deus está agindo na nossa vida. Sabe o que vai acontecer? Aí uma pessoa vem e fala uma coisa terrível para a gente, em vez da gente ficar aborrecido com tudo isso, nada, a paz de Jesus Cristo está em nós, a gente não fica atribulado, porque, pelo contrário, Deus ainda vai fazer a gente ser bênção na vida daquela pessoa, aquela pessoa vai ficar não entendendo nada, sendo dentro da igreja, fofoca, não existe, é demonstração do amor, da união, da unidade. Quando a igreja está em comunhão, o Espírito Santo age com total liberdade, não só na vida da igreja, mas na vida de cada um de nós. E sabe o que ele vai fazer? Vai nos dar a oportunidade a ser um testemunho tão poderoso que as pessoas vão se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Vão se render, não tem como. E o mundo vai conhecer que Jesus Cristo está aqui, que Jesus Cristo está agindo. E vão querer estar. E Deus assim, é o Espírito Santo, vai estar agindo e transformando a vida da igreja, mas não vai ser só da igreja, vai ser do bairro, vai ser de tudo. Mas precisamos entender isso. Essa paz, então nós vimos aqui, e essa paz não é paz humana, é paz sobrenatural de Deus. Depende de nós querermos, sim, depende de nós deixarmos essa paz agir. E essa paz é tão maravilhosa. Eu estive pregando lá em Anta e eu estava observando aqui, vocês já viram quando fala do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, versículo 22? São 3 partes, porque o fruto do Espírito ali, né, que cada uma daquelas características é um fruto. Não, é como se fosse uma tangerina. E a tangerina não tem diversos gomos, assim é o fruto do Espírito Santo. Cada um tem um gomo. Ele começa com amor. Aí depois vai para a alegria, ou como se chama gozo ou felicidade. E a terceira é a paz. Vocês sabiam que essa parte do fruto dessas 3 é a única coisa que nós vamos levar para a eternidade? Vocês sabiam disso? O restante das outras ali é para o relacionamento humano aqui. Mas essas 3 nós vamos levar para a glória. Porque o amor, lá em 1 Coríntios 13, no finalzinho fala, pois permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é o maior delas. É o que nós vamos levar para a eternidade, esse amor que Deus nos deu, que o Espírito Santo derramou na nossa vida, nós vamos levar para a eternidade. Mas não é só amor, não.
A alegria e a felicidade. A Bíblia diz que lá só vai ter alegria e felicidade. Vai ser maravilhoso. E a outra coisa, paz. Não é paz por causa de guerra, não. Lá vai ser um reino completo da paz perfeita. Vai ser paz, vai ser maravilhoso. São essas três coisas. Olha a paz aí. O amor que nos traz a salvação em Cristo Jesus. Deus é amor. Promove a felicidade aqui, mas a felicidade porque nós estamos olhando para a glória. Que nós estaremos lá com o corpo glorificado diante de Deus. Que não vai haver preocupação, que não vai haver tristeza, não vai haver nada, vai ser a presença de Deus e a gente passando a eternidade aprendendo sobre Deus e nunca vai esgotar porque nós não conseguimos, mas o ser humano vai conhecendo, a Bíblia diz que nós vamos ver como Ele é. Olha só que coisa maravilhosa, não vai ter tristeza, não vai ter nada disso, é só felicidade e a paz. Essas três coisas nós vamos levar para a eternidade. É a paz que o Senhor Jesus Cristo nos deu no momento da salvação, começando a ter paz com Deus, não estarmos mais debaixo da ira, do castigo de Deus, mas agora como filhos amados, irmãos de Jesus Cristo, co-herdeiros de Jesus Cristo. Olha só que coisa maravilhosa. Mas para nós estarmos sendo preparados aqui, essa paz sobrenatural é que vai nos capacitar até no momento de sofrimento a gente ter tranquilidade, a gente ter equilíbrio e dar as respostas e tratar as pessoas da maneira como Deus quer, sendo criados pelo Espírito Santo. Não vai ser a nossa capacidade, não. Vai ser o Pai, através do Filho e do Espírito Santo, agindo na nossa vida e nos levando a fazer isso. Nós já vimos tantos testemunhos de pessoas falando sobre isso. É Deus que faz, mas a gente precisa querer que Ele faça. Mas por que Jesus Cristo fala isso tudo? Ele fala aqui: no mundo tereis aflições. Ele deixou a paz dele para essa paz cuidar de nós no momento das nossas tribulações. Irmãos, e essas tribulações naquele contexto era o sofrimento que a igreja ia passar, que os discípulos eles foram mortos, cada um de um jeito. Eles foram mortos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Outros foram degolados. E assim foi. Mas eles não negaram. Ali eles ainda estavam assim, sem compreender, fugiram. Mas isso não quer dizer que eles não eram servos e salvos de Jesus Cristo. Eram sim. Mas eles precisavam passar por aquilo ali para Deus moldar o caráter deles. Entenderam por que nós sofremos? Nós sofremos porque Deus permite isso acontecer na nossa vida para moldar o nosso caráter e a nossa fé, nos preparando para estarmos em melhores condições para realizar a obra dele. Não foi assim que ele fez com Jó? Não é assim que ele tem feito muitas vezes com tantas outras pessoas? Então nós passamos por isso, mas a paz de Jesus Cristo, ela habita em nós. E nós precisamos aprofundar a comunhão com Ele para entender o que Ele está fazendo e a confiarmos. Não ficarmos ansiosos pelo amanhã, mas confiarmos que Deus está agindo e vamos fazer o que nós precisamos fazer. Vamos planejar sim, mas entendendo que Deus é soberano. Quando ali em Mateus, no capítulo 5, quando ele vai falando diversas coisas e ele fala em que a gente precisa compreender todas as coisas no 6, deixa eu ver, no 5:33. Não foi nesse não. No 6. Então nós vemos a ação, agora me falou o versículo,
mas é um momento em que Jesus Cristo fala que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. 6,33. 6,33. Eu ainda estava no 5 aqui. É o 6,33 mesmo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Basta a cada dia o seu mal, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Eu falei Mateus e estou lendo em João, porque o vídeo estava vendo, por isso que eu nunca ia achar. Eu estou lendo em João e vou achar deles, é Mateus 6,33. Então nós vemos como nós somos falhos. Vocês percebem? Isso é um exemplo como nós falhamos. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele usa todas as coisas para cuidar de cada um de nós. E aí nós vemos o que? Tratando da ansiedade, basta a cada dia o seu mal, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Então nós vemos aí, amados, que quando a paz do Senhor Jesus Cristo está reinando em nossa vida, nós conseguimos confiar absolutamente em Deus, deixando que Deus vá tratando no futuro, para que a gente consiga ter essa paz. Mas então por quê? Porque nós conseguimos, através dessa paz, vencer todas essas tribulações, tudo isso que acontece na nossa vida. Ele diz aqui: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A garantia que Jesus Cristo nos dá, que nós vamos conseguir passar por essas dificuldades, que nós vamos conseguir alcançar aquilo que Ele quer para a nossa vida, é porque a garantia não está em nós, não está na nossa capacidade, não está na nossa racionalidade, não está nas nossas emoções, porque aqui mesmo eu já demonstrei como nós somos falhos. Nós perdemos uma coisinha de nada e nós falhamos. Muitas vezes nós achamos, não vou errar, não vou falhar, mas nós falhamos, nós erramos, porque essa é a condição do homem e nós não podemos confiar nas nossas capacidades. Nós precisamos confiar na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus afirma. E Jesus Cristo está afirmando aqui: eu venci o mundo. Vamos todos falar: Jesus Cristo venceu o mundo? Jesus Cristo venceu o mundo. Não somos nós que vencemos, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Pois no mundo nós teremos aflições. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. Pois no mundo teremos aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo nos dá a sua paz sobrenatural. E nós precisamos, então, amados, confiar, como nós falamos no início, confiar, reconhecendo que Jesus Cristo é quem venceu o mundo, confiar na paz do Senhor Jesus Cristo, confiar na vitória que Jesus Cristo teve, e assim, amados, nós vamos conseguir superar todas essas tribulações, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E meu amigo, você que está acompanhando essa mensagem, entenda que só você entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você vai ter essa paz no seu coração. Porque ao momento que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo faz morada na sua vida, derrama o amor de Deus. No momento que você passa a ter esse relacionamento de comunhão, esse relacionamento de confiança, obediência e tendo atitudes em função disso, atitudes de fé, a paz do Senhor Jesus Cristo vai estar agindo na sua vida
a felicidade, o amor, e Deus vai estar tratando da sua vida. Então não perca a oportunidade, entregue o mais depressa possível a sua vida ao Senhor Jesus. E amados, e nós precisamos também confiar no Senhor Jesus Cristo, precisamos obedecer a palavra de Deus ao Senhor Jesus Cristo, e também precisamos ter atitudes de fé, para que o Senhor Jesus Cristo age através do Espírito Santo na nossa vida, e a nossa vida venha a ser transformada dia após dia, para a honra, para a glória do nome do Senhor Deus. Que Deus assim nos abençoe. Aqueles irmãos que desejam ter assim essa paz do Senhor Jesus Cristo agindo cada vez mais na sua vida, eu convido a ficar de pé. Quem está querendo que essa paz do Senhor Jesus Cristo haja mais na sua vida? Então oremos ao Senhor. Pai de amor, a tua igreja, Senhor Deus, se colocou de pé, declarando, Senhor Deus, que quer que a paz do Senhor Jesus Cristo, que já existe na vida de cada um aqui presente, Senhor, possa cada dia mais aumentar a influência na vida de cada um também. Eu também, Senhor Deus, quero isso, desejo isso, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, nos capacite, ó Pai, a confiar cada vez mais em Ti. Que as circunstâncias que aconteçam ao nosso redor, Senhor Deus, não venham tirar a nossa tranquilidade, ó Pai, mas que nós possamos confiar na ação do Teu Espírito Santo, na Tua paz que já está em nossa vida, e assim possamos lidar melhor com tudo o que acontece ao nosso redor e nos traz sofrimento, e nos traz tristeza, e nos traz tribulação. Ó Pai de amor, tem misericórdia de nós, mas também, Senhor Deus, nós queremos também Te obedecer, ó Pai, obedecer a Tua palavra. Ajuda-nos na nossa fraqueza, ajuda, Senhor Deus, nas nossas incapacidades, ó Pai de amor, e continue agindo nas nossas vidas, para que assim, ó Pai, essa Tua paz tão maravilhosa possa estar nos fortalecendo através da ação do Espírito Santo, e assim consigamos, Senhor Deus, Te obedecer, Senhor Deus, não pelo temor, mas Te obedecer pela gratidão, Te obedecer pelo Teu amor, para assim possamos honrar e glorificar o Teu santo nome. Mas, Senhor Deus, que não fiquemos só aí, Pai, mas que tenhamos também atitudes de fé, Pai, em obediência à Tua palavra, mas confiantes na Tua paz, ó Senhor Deus, para que sejamos instrumento nas Tuas mãos, instrumento de bênção, instrumento de salvação, instrumento de transformação, Senhor Deus, na vida de cada uma pessoa. Que as pessoas que estejam ao nosso redor, os nossos familiares, os nossos amigos, seja quando estão, Pai, no colégio, no trabalho, na Tua casa, Senhor Deus, que nós possamos ter atitudes de fé, e assim, ó Pai, venhamos honrar e glorificar o Teu santo nome, e que as pessoas possam ver em nossa vida a Tua paz sobrenatural agindo, ó Pai, e que assim sejamos, Senhor Deus, instrumento de pacificação, para a honra, para a glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém. Irmã Priscila. Estamos encerrando o culto dessa noite. Lembrando que amanhã temos